para falar da maior causa de dor crônica que acomete os brasileiros. É a fibromialgia, que traz grandes impactos na qualidade de vida do paciente. Olha só quem tem, a gente mostrou um exemplo durante a reportagem, e a dor pode ser tanta que em alguns casos até um abraço, gente, imagina a situação, né? Pode doer, até um abraço pode doer, né? Sobre essa doença, eu converso agora com o médico reumatologista, Dr. Roberto Rentin Bento. Dr. Bento, prazer recebê-lo aqui no Balanço Geral, né? Para falar de um assunto tão importante, uma situação que acaba gerando tantos incômodos e limitações nas pessoas. Como identificar, né, o diagnóstico, como diagnosticar a doença a partir daquilo que a pessoa sente? Prazer é meu de estar aqui, Caleb, agradeço o convite. A fibromialgia, então, ela é uma síndrome dolorosa crônica. Então, o principal sintoma da fibromialgia é dor. Então, aquele paciente que tem dor difusa pelo corpo, cansaço, dificuldade de dormir, dificuldade para fazer as atividades do dia a dia, esse paciente é um paciente que pode ser um portador da fibromialgia. O diagnóstico é um diagnóstico muitas vezes difícil, porque, como foi dito antes na reportagem, não existe um exame específico para a doença. Então, é uma doença de diagnóstico clínico. Então, o médico tem que ter experiência, avaliar, às vezes, mais de uma consulta para conseguir fechar esse diagnóstico. A pessoa que sente dor crônica, ela pode pensar ter fibromialgia, mas ser outro fator a causa dessa dor? Exatamente, a gente chama isso de diagnóstico diferencial. Existem vários diagnósticos diferenciais para fibromialgia, né? Várias doenças podem se comportar dessa forma, por isso a dificuldade do diagnóstico da doença. Então, a gente precisa de uma avaliação clínica, muitas vezes exames de laboratório, exames de imagem, e com todas essas informações a gente consegue estudar o caso e dar o diagnóstico ou não de fibromialgia. Quais os fatores que ocasionam essas dores no que diz respeito à fibromialgia? Tem como identificar se não tem exame, doutor? Em relação à causa da doença, é uma causa desconhecida, né? Mas, em geral, tanto o exame de sangue quanto o exame de imagem na fibromialgia, ele serve para descartar outros fatores. Então, tipicamente na fibromialgia, os exames eles vêm normais. Ou então a gente encontra alterações que não explicam a dor do paciente. Tem algum hábito que possa potencializar as dores para quem tem fibromialgia? Em geral, aqueles pacientes que são sedentários, que não praticam atividade física, que têm um sono de má qualidade, esses pacientes eles são candidatos a ter mais dor relacionada à fibromialgia. Doutor Bento, vem comigo aqui na tela do BG. Olha só, a Rutilene participa e diz assim: eu tenho diagnóstico de fibromialgia, passei pelo reumatologista, também passei por cirurgia na coluna e tornozelo. Tenho vários pinos, as dores são terríveis, porém preconceito nos traz depressão. Olha só, a Rutilene aí falando, né, da situação que ela vive, daquilo que ela vivencia através da doença. Tem mais participações, produção? Quem está com a gente é a Miranda. Eu tenho fibromialgia, fui diagnosticada através de consulta em convênio, porque desde o ano passado aguardo consulta em Navegantes. É muito difícil, algumas pessoas que trabalham comigo têm dificuldade para entender como me sinto. Sou professora, muitas vezes minhas mãos travam, é muito difícil lidar com isso. Situação essa difícil, né, da Miranda e também das demais telespectadores que agora vão começar a participar com a gente aqui. As limitações e realmente, né, existe essa questão de não, essa dor não tem nada a ver, isso aí vai passar, toma qualquer medicamento. Não é assim, né, doutor? Veja que nos dois casos, as duas pacientes falaram sobre preconceito, sobre a dificuldade da sociedade de entender o que elas passam. Então, isso é uma coisa muito frequente da gente ouvir no consultório. Assim, as pacientes, em geral, sentem que o sintoma delas não é valorizado pelas pessoas que convivem com ela, tem preconceito, acha que a pessoa está fingindo. Isso é uma coisa muito difícil da pessoa lidar, acaba trazendo sintoma de depressão junto, né? Exatamente. Quem está junto tem que entender, é uma doença terrível, né? Acomete aí 2,5% da população brasileira. E você que está em casa assistindo aqui o Dr. Bento, dando os esclarecimentos em relação aos sintomas, né? Daqui a pouquinho ele volta com a gente no Balanço Geral e você, gente, vai mandar a sua pergunta, a sua dúvida pelo 991015372 e participar. Então, doutor, fique com a gente porque tem muitas perguntas chegando para a nossa produção, dúvidas em relação à doença, se é fibromialgia, se não é, como tratar, como lidar com a doença e outras questões também, tá certo? Até daqui a pouquinho então, doutor Bento. Até já.